para anamnese do sono. Já vimos essa tabelinha, né? Essa legenda lá na ansiedade. Então, o N é nunca, o R é raramente, o O ocasionalmente e frequentemente. Então, você pode perguntar para o teu paciente para saber tentar fazer uma aproximação de qual seria o grau de insônia, quanto está difícil para ele lidar com essa situação. Se é uma coisa também leve, moderada ou grave. E quanto mais frequentemente aparecer, obviamente que é mais grave. Quanto mais nunca ou raramente, menos mal, né? Menor vai ser o problema. Então, a primeira pergunta aqui: tem dificuldade para dormir, para começar o sono? Aí o paciente vai responder: acorda cansado? Não consegue manter as atividades rotineiras de tanto sono? Não é feliz? Chega a afetar o teu humor esse negócio? Tem sono constante e permanece sonolento após ter acordado por atividade fisiológica? Tá? Então, é aquela pessoa que está o dia inteiro pescando, né? Dificuldade para pegar no sono? Acorda várias vezes durante a noite? Tem pesadelos? Tem sonolência durante o dia? Encontra-se irritado, agressivo e intolerante? Ao relaxar, dorme até sentado? Então, se você parar um pouquinho ali para esperar alguma coisa, né? Eu digo que eu vejo que o paciente não está legal quando eu vou chamar lá no consultório, ele está na sala de espera e eu juro para vocês que eu não deixo o paciente esperar mais do que 10 minutos. E ele está dormindo. Aí eu sei que a coisa não está muito boa. Como que é o tratamento convencional da insônia, pessoal? Né? Muitas drogas são prescritas, tá? Uma das classes mais prescritas são os benzodiazepínicos, os famosos tarja preta, que a gente conhece aí, que são os principais, digamos, da insônia. E aí você pode ver uma associação, muitas vezes, com os antidepressivos, principalmente que inibem a recaptação de serotonina. Lembra quando a gente falou, né? Vocês vejam que eu estou pulando um pouco a parte de neurônio, ó, já vou direto para melatonina. Por quê? Porque na aula, quando a gente falou de ansiedade, lá naquela aula que eu falo assim, neurotransmissores, ansiedade e neurotransmissores, nós vamos falar da questão do GABA, dos precursores, inclusive, do GABA e da serotonina. Então, se você não assistiu, você tem que assistir essa aula, porque lá, inclusive, eu falo de todos os neurotransmissores, inclusive da noradrenalina e da dopamina, que também podem estar baixos na depressão, que será o nosso próximo assunto. Tá? Então, lá tem o questionário para cada neurotransmissor, para você saber se a pessoa em questão, se o paciente está com deficiência. Tá? Então, tem as perguntas lá. Então, o tratamento convencional é uma tentativa de aumentar o GABA, visto que o GABA é um relaxante, um inibidor, digamos assim, de sinapse, então ele vai diminuir a sinapse e vai levar para o sono. Então, para ter um sono normal, o que eu preciso ter? Eu preciso ter GABA, principalmente para iniciar o sono, e preciso ter melatonina. E também, obviamente, a serotonina vai fazer parte, por quê? Porque a serotonina é o precursor, digamos assim, a matéria-prima da melatonina. Então, se eu tiver serotonina insuficiente, consequentemente, eu vou ter melatonina insuficiente. Mas a gente falando aqui dos benzodiazepínicos, são o diazepam, é o clonazepam, que é o Rivotril, né? São todos os PAN da vida aí, né? E são muito utilizados para insônia. Na verdade, é o que tem, digamos assim, na alopatia, tá? De primeira escolha. Porém, esses medicamentos, eles até podem funcionar, levar você mesmo a dormir, coisa que você não estava fazendo há muito tempo, porém eles têm, principalmente a longo prazo, efeitos deletérios, que incluem o quê? Prejuízo cognitivo. O que é prejuízo cognitivo? Capacidade de raciocinar e aprender, memória curta, distúrbios psicomotores, tremores, coisas que eles podem afetar no uso crônico, isso, tá? Risco de queda, efeito rebote, né? Ou seja, tem um efeito de rebote onde você fica muito estimulado, fica com sintomas de irritabilidade, tudo que for contrário ao sono, né? Dependência.
Então, por isso que ele é tarja preta, porque ele é capaz de causar dependência. Tarja preta não significa perigo, né, pessoal? Vocês que me acompanham aí, que são da área da saúde, principalmente os farmacêuticos, sabem que tarja preta não é porque é mais perigoso ou menos perigoso. Tem tarja preta porque é capaz de causar dependência, e para depois você retirar esse medicamento vai ser muito difícil. Vai ter que ter uma retirada lenta, né? A gente chama até de desmame, né? E eu vou tentando retirar e vendo como o paciente reage. Ele pode nunca mais conseguir ficar sem, tá? Então, quando a gente puder evitar esses medicamentos, a gente vai evitar. E ó, o que tem elevado, inclusive, doença de Alzheimer. Tem sido relacionado aí o uso crônico e elevado de benzodiazepínicos com doença de Alzheimer e outras patologias aí do sistema nervoso. Qual é a opção que a gente vê para tratar a insônia, que hoje já pode ser prescrito aí no Brasil por médicos, né? Médicos podem prescrever diretamente a melatonina e nós, profissionais da saúde, podemos prescrever os precursores da melatonina, tá? Que vão que vão produzir a melatonina durante o sono da noite. Inclusive, a gente pode prescrever o 5-hidroxitriptofano sublingual. Já vamos falar dele, porque eu vou mostrar para vocês aí como é que a melatonina é construída, como é que ela é sintetizada, tá? E a gente vai fazer o quê? Vai melhorar a síntese da melatonina. Então, a melatonina é secretada pela glândula pineal durante a noite. Quando você fica lá no escuro completo, não pode ter aquela luzinha, pessoal, piscando, não pode ter aquela luz no corredor acesa, tá? Então, para você ter uma produção excelente de melatonina, você tem que estar no escuro. Então, no escuro, você vai transformar a tua serotonina em melatonina. Por isso que ele fala, ó, o escuro, à noite, ela é um sinalizador que vai desencadear essa reação de transformar a serotonina em melatonina. O que acontece com o passar do tempo, com a idade, pessoal? A gente tem uma coisa chamada melatopausa, né? Não tem a menopausa e a andropausa. Então, existe também no envelhecimento a melatopausa, ou seja, a diminuição da capacidade de produzir melatonina. Então, dependendo do caso do paciente, o ideal seria ele utilizar diretamente a melatonina, né? Mas vai ter que ser avaliado caso a caso, tá? É útil na insônia encontrada na esquizofrenia também e na depressão, por conta da fisiopatologia dessas doenças, que envolvem distúrbios de serotonina. Reduz ainda a latência de início do sono, ou seja, demora menos para o indivíduo pegar no sono, e diminui, olha o que eu falei, né? Manutenção de sono. Então, o paciente fez queixa. O problema principal dele aqui, ó, foi ficar acordando durante a noite, não consegue manter o sono contínuo. Então, já vem uma dica aí pra gente que tem que ter uma otimização da melatonina, tá? Para diminuir o número de despertares e elevar a duração do sono. Se o indivíduo fala para mim que ele não consegue relaxar para dormir, que ele fica com o pensamento acelerado, que ele demora a pegar no sono, eu já penso muito mais no GABA, que precisa ter uma reposição de GABA. Não que a melatonina não ajude, às vezes ajuda, porque vocês viram aqui que ela também reduz a latência, ou seja, diminui o tempo que demora para começar o sono. Mas eu vou pensar muito mais em GABA se a pessoa me relatar que não consegue relaxar, que acorda com rigidez muscular, né? Então a gente precisa conhecer as características de cada neurotransmissor também para entender o que o paciente vai precisar. Aí você pode olhar e falar assim, deu para mim aqui, o meu paciente falou, ou você mesmo pode ser o paciente, né? E falar assim, nossa, eu tenho tudo alterado. Talvez você tenha que repor tanto a melatonina, ou seja, mexer nessa via da melatonina e mexer na via do GABA. Não é impossível, aliás, é muito comum, tá, pessoal? Que tenha que mexer nas duas vias. E vamos lá, então, já vimos que tem melatonina envolvida na insônia. E a gente tem o GABA envolvido na insônia. Então, agonistas do GABA são utilizados principalmente na dificuldade de iniciar o sono e também a qualquer momento qualquer paciente que tenha ansiedade vai necessariamente utilizar o GABA, como a gente já conversou. E utilizar os ativos da ansiedade.
Então, o que eu falo para você? Não viu aquela aula dos neurotransmissores, dos distúrbios da ansiedade? Vai lá e assiste, porque lá a gente vai falar do GABA, e eu falei bastante de como aumentar a GABA. Então, se você quer saber como aumentar a GABA, você precisa assistir essa aula dos distúrbios de ansiedade, tá? A primeira aula falando lá sobre os neurotransmissores e a aula falando do tratamento da ansiedade, porque lá no tratamento eu falo detalhadamente sobre a piridoxina, o magnésio, o cálcio, a taurina, a teanina e a glicina. E falo também no metilfolato. Tudo que está aqui, ó, que é para você utilizar para aumentar a produção do GABA, eu explico detalhadamente naquela aula. E falo, inclusive, de como você induzir a produção do GABA utilizando taurina e teanina, né? E aí os cofatores que estão descritos aqui. Ok? Hoje ainda li uma matéria aí na internet falando sobre depressão incontrolável aqui e a falta do metilfolato. E eu comento com vocês nessa aula que existem pessoas que não conseguem metilar o ácido fólico e não conseguem metilar a vitamina B12. Existe um polimorfismo genético na metilação. Então não adianta eu ingerir ácido fólico, porque o ácido fólico não é a forma ativa. A forma ativa que meu neurônio precisa, que o meu corpo precisa para utilizar os folatos, é a forma de metilfolato. Se eu tiver dificuldade para metilar, eu não vou aproveitar o ácido fólico que eu estou ingerindo. Aí vou fazer o exame, vai dar ácido fólico alto e eu não vou, na verdade, conseguir aproveitar. Tá? Lá eu comento sobre isso e eu dou uma dica de exame para poder perceber essa falha genética. Ok? Então, querem saber como aumenta a GABA? Tá lá na aula de distúrbio de ansiedade. Nós vamos falar aqui de como aumentar a melatonina. Eu falo também nessa aula de ansiedade, por quê? Porque como a ansiedade também leva a uma baixa da serotonina, então eu também falo para vocês, mostro exatamente esse slide lá, falando como que eu vou construir uma molécula de serotonina e, consequentemente, construir a molécula de melatonina. Então eu preciso de quem? Um aminoácido chamado triptofano. Eu preciso que esse triptofano se transforme em 5-hidroxitriptofano. E eu preciso que esse 5-hidroxitriptofano se transforme em serotonina. E depois eu preciso que essa serotonina, lá na glândula pineal, seja transformada em N-acetilserotonina, depois em 5-hidroxindol. A ortotransferase vai transformar isso em melatonina. Então, olha quantas reações bioquímicas, quantas enzimas eu tenho aqui, até que eu construa a molécula de melatonina. E vocês viram que eu deixei aqui em destaque alguns daqueles precursores, ó, que eu tinha falado aqui, ó, piridoxina, vitamina B6, né, magnésio, olha aqui, ali o magnésio, tá? Então, esses vocês já viram que são importantes cofatores enzimáticos. E a B3 aparece ali falando o seguinte: se eu tiver deficiência de B3 no meu organismo, em vez de eu construir 5-hidroxitriptofano e serotonina, eu vou desviar o meu triptofano para construir B3. Então, não dá para ter deficiência de B3 também, que é a niacina, tá? Então, coisas importantes para a gente pensar no nosso paciente e repor para aumentar a síntese de melatonina. Então, se a gente não for o caso de prescrever a melatonina, se você não puder prescrever a melatonina, o que você pode fazer? Prescrever o 5-hidroxitriptofano sublingual e prescrever todos os precursores aqui para o paciente, tá? E ele fazer uso desses precursores durante o dia e colocar o 5-hidroxitriptofano sublingual. Caso seja possível, você for médico, você pode prescrever a melatonina diretamente. Como que eu faço então para aumentar o GABA? Falei para vocês que tem detalhado lá naquela aula de distúrbio de ansiedade. Então eu uso aqui, ó, alguns aminoácidos, cisteína, metionina, serina, ou eu uso diretamente a taurina, né? Porque esses aminoácidos eles são usados para construir aqui taurina, tá? A cistina e a taurina. Então o que eu posso fazer? Eu posso prescrever diretamente para o paciente a taurina, colocar B6 e colocar os cofatores também na construção aqui. E lembrando que a taurina, como a gente pode ver aqui no slide, ela vai ativar o GABA e ela vai ao mesmo tempo inibir os neurotransmissores excitatórios, como acetilcolina, dopamina e NOR. Tá? Então é uma fórmula muito interessante que usa a taurina, que a gente viu lá
né? Falei para vocês do que colocar para montar o GABA. E podemos usar a teanina e usar outras substâncias também para estimular e promover esse aumento da via GABAérgica. Então, se você não viu, tem que assistir a aula lá dos distúrbios de ansiedade. E para finalizar, eu quis deixar aqui para vocês algumas dicas, alguns hábitos que podem evitar a insônia. Então, a primeira dica, nós vamos ver 10 dicas. A primeira dica aqui é diminuir a ingestão do glúten. Tá? O que tem a ver o glúten, né, pessoal? A gente está batendo bastante no glúten, né? Porque, infelizmente, o trigo que foi geneticamente modificado, que é o trigo que a gente consome, ele ficou muito mais rico em glúten. E o glúten é uma proteína indigesta, que causa problema na maioria das pessoas. Não estou falando só de doença celíaca, estou falando de intolerâncias e também de alergias mistas, que não aparecem naquele exame IgE mediado. Quem é da área da saúde está me entendendo aí que existe mais de um tipo de alergia. E quando ele é ingerido em excesso, ele pode provocar a diminuição da produção da serotonina, o que leva a um quadro de depressão e insônia, mesmo em indivíduos que não possuem nenhum problema de hipersensibilidade a essa proteína. Segundo os médicos especialistas, né, segundo as pessoas que estão estudando o glúten, ao chegar no intestino, o glúten vai se transformar numa espécie de cola, então entre aspas aqui, para vocês entenderem. Eu já fiz uma aula falando sobre câncer, tá? Se você não viu a maratona do câncer, é bom assistir. E eu falo uma aula assim, câncer e detox. Lá eu falo para vocês sobre incrustações fecais, que são os resíduos de fezes que vão ficando grudados no nosso intestino e que vão minando a nossa saúde. E essas incrustações fecais são muitas vezes causadas por proteínas mal digeridas, inclusive o glúten, tá? Então, tá lá uma dica super interessante para que vocês possam entender melhor sobre isso. Então, quando eu falo uma cola que gruda, eu estou falando das incrustações fecais que ficam nas paredes do intestino, tá? Com o passar do tempo, isso daí provoca saturação do aparelho digestivo, aumento da gordura na região abdominal, ganho de peso, dores articulares por causa da hiperpermeabilidade intestinal, alergias cutâneas, inclusive dermatites, né, e depressão, tá? Então, não é interessante a gente provocar esse tipo de situação no nosso intestino. Segunda dica, respeite sempre o horário de ir dormir, foi o que eu falei antes. Em média, é preciso dormir cerca de 8 a 9 horas, tá? Eu já falo para os pacientes, porque eu sei que a vida de muitas pessoas é corrida. Tenta dormir pelo menos 7 horas, tá? Para estar bem e alerta no dia seguinte. Ah, mas eu durmo 4 horas e fico bem. Não fica. Você pode até não sentir cansaço e sonolência, mas você não promove o tempo necessário de reparo no seu organismo. Então, quem precisa acordar cedo, precisa ir também dormir mais cedo, respeitando os horários. Até mesmo em fim de semana, porque às vezes a gente bagunça os nossos horários no fim de semana. Terceira dica, cerca de 1 hora antes de dormir, antes do horário ideal para ir para a cama, desligar a TV, o computador, ficar longe desses aparelhos, tá? Assim como do celular e jogos de videogame, que algumas pessoas gostam, né? Porque eles mandam informações de excitação para o cérebro, deixam você agitado, deixam sono prejudicado. Os únicos aparelhos que a gente ainda considera deixar ligado é rádio, ou seja, alguma forma de música, músicas que acalmem, e também os sons da natureza, ou ar-condicionado ou ventilador, a gente acostuma às vezes com aquele barulhinho e sente falta, né? Então, também pode deixar ligado. Quarta dica, apague as luzes da casa e deixe somente um abajur ligado. Então, se você tem insônia, tenta colocar aquela luz amarela, que a luz branca também é muito estimulante. E o certo é você colocar um abajur, eu digo assim, do lado da cama, para você ler alguma coisa. A leitura muitas vezes estimula o sono. Claro que tem as exceções, né, pessoal? Tem gente que vai ligar a TV e daí que vai dormir, vai dar um efeito um efeito relaxante, não sei o que acontece, né? Tem pessoa que você chama para ver um filme, a pessoa tá roncando lá, não consegue ver um filme com você, né? Então tem pessoas que dão um efeito contrário aí, tá?
Então, se você não for dessas pessoas, não ligue a TV, né? E procure colocar alguma coisa de leitura naquela luz mais baixa, que daí vai dando aquele soninho. Tirar a luz, né? Quinta dica, deite-se na cama somente quando tiver sono, porque quando a gente deita na cama e fica se batendo, gera uma certa ansiedade e a gente vai ficando tendo aquele problema psicossomático que eu falei para vocês, tá? Então, antes disso, pode ficar recostado na cama. Então, o que eu falo? Pega um livro. Tem umas pessoas aí que fazem palavrinha cruzada. É uma dica também para relaxar, tirar o teu pensamento dos problemas do dia a dia. Outra coisa que eu falo também nessa questão de desacelerar, pega uma agenda, deixa do lado da cama. Se você é daquelas pessoas que fica tendo pensamento acelerado antes de dormir, eu tenho que fazer isso amanhã, eu tenho que resolver aquilo, anota tudo na agenda, porque aí você manda informação para o teu cérebro que você não vai esquecer, que já está anotado e que você pode relaxar. Sexta dica, uma sesta, ou seja, sabe aquelas pessoas que dormem durante o dia? Então, até 10 minutos, né, depois do almoço, é o suficiente para dar aquela relaxada. Se você dormir demais durante o dia, você pode prejudicar o teu sono. Então, não tire sonecas prolongadas durante o dia, pois podem roubar o sono da noite. As sonecas prolongadas durante o dia são somente para bebês e crianças de 4 anos, ok? Sétimo, pratique pelo menos 30 minutos de exercício. O exercício é excelente, pessoal, para relaxar, aumentar o GABA, aumentar endorfinas, que são como se fossem os nossos analgésicos do corpo. Mas eu tenho uma insônia pior se eu fizer exercício, daí que eu fico agitado. Então, se você é dessas pessoas, não faz exercício à noite, faz exercício de manhã, tá? Não depois das 7 horas, ok? Se você é aquela pessoa que pode fazer exercício à noite, que tem sono, que não, você acha que não atrapalha, então faça. Mas veja se não é isso também que está te provocando insônia. 8. Evite ambientes muito barulhentos. Óbvio, como é que você vai dormir aquela primeira fase do sono que é leve? Como que você vai conseguir dormir num ambiente barulhento? Mas eu moro num lugar que é assim, assim. Compra protetor de ouvido, tá? Para ajudar a você ficar no silêncio. Liga um ar-condicionado, liga um ventilador que barulhos sobressaia em cima dos barulhos da rua. 9. Tenha um quarto confortável para dormir. O ideal é ter cortinas que deixem o quarto bem escuro, tá? Um blackout pode ajudar. E a temperatura do quarto tem que ser ideal, não deve ser nem muito quente e nem muito frio. Você tem que ter uma temperatura ideal no quarto também para estimular o sono. Senão você vai acordar suando ou você vai acordar com frio. 10. Quando o despertador tocar pela manhã, você dá aquela espreguiçada, estica o teu corpo. Veja que os animais fazem isso, gente. Quem tem cachorrinho, quem tem pet, pode observar que ele já dá aquela esticada também para informar para a musculatura que você vai levantar, que você vai caminhar. Então, além de ser um bom para despertar, né, então se espreguice e levante logo. Não fique colocando aquele maldito soneca, gente. Eu tenho uma raiva de soneca. Coloca no máximo um soneca se você for muito ansioso, né? Tenha medo de perder o horário. Não fique colocando soneca, gente. Levanta, se espreguiça, abre a cortina, informa para o teu corpo que é dia, deixa o sol bater no teu rosto. O sol é importantíssimo para informar para o nosso corpo essa questão do ciclo circadiano, dia e noite. Se a gente fosse falar da importância da luz solar, dava uma aula inteira, pessoal. Então, mostra para o teu corpo que é dia, tá? Então, deixa bem claro, vai se vestindo já no claro. Eu sei que tem a gente que gosta de deixar a luz apagada e com o olho fechado, assim, no banheiro, né? Capaz de errar a mira lá. Não faz mais isso. Já desperta, já espreguiça e mostra pro teu corpo que o dia chegou. Tá bom? Espero que essas dicas tenham ajudado. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal para receber todas as novidades que eu vou mandando, ok? Dá um curtir aí para receber também por e-mail as notificações e assim você não perde nada. A gente se vê na próxima semana aí falando de depressão. Um abraço!